Seja muito bem-vindo a esse nosso Multiplique Online. É a primeira vez que nós fazemos isso. Eu sou de Carvalho, trabalho na Junta de Missões Nacionais e eu quero dar boas-vindas a você que estiver no Brasil e no mundo. Pessoal do Sul, do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, sejam todos muito bem-vindos. Nós selecionamos essa equipe aqui de preletores para falar desse assunto tão importante, que é a evangelização discipuladora, compreendendo tanto a ideia de evangelização, de pregação do evangelho para não crentes, como também o relacionamento discipulador que continua quando a pessoa já é uma convertida, aquele cuidado, a ideia de estar próximo de alguém, nesse tempo onde essa proximidade não é possível por causa do distanciamento social. Então, a primeira palavra, boas-vindas a todos vocês. Eu vou fazer uma apresentação de quem está conosco aqui e depois nós vamos orar, iniciando esse nosso Multiplique Online. Nós temos aqui, pelo menos aqui aparece para mim, à minha esquerda, o pastor Marcos Petrucci. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Ao meu outro lado, temos o pastor Gilson Dantas, pastor da Primeira Igreja Batista de Imperatriz, no Maranhão. A irmã Marília, missionária de Missões Nacionais, ela está nos ajudando, interpretando para Libras, porque nós temos uma grande audiência de surdos também nesse nosso Multiplique Online. Depois falaremos um pouquinho também sobre os surdos. Pastor Valmir Andrade é pastor da Segunda Igreja Batista de Palmas. E o pastor Luiz Roberto Silvado, pastor da Igreja Batista do Bacaxeri. Muito obrigado a vocês, preletores. Daqui a pouquinho cada um vai falar também. Nós vamos orar, então, para começar esse nosso Multiplique Online. Pai, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela tecnologia. Pessoas de diversos pontos do Brasil conosco e outros de outras partes do nosso país e até do mundo estão acompanhando também. Muito obrigado, porque obrigado, Deus proporcionou isso para nós. Que seja um tempo proveitoso para todos. Abençoe cada pessoa que está acompanhando, nos assistindo, onde estiver. Talvez esteja até alguém enfermo, alguém doente na sua casa, que o Senhor visite neste instante. Abençoe nossa igreja, abençoe nossa liderança e nos dê um tempo aqui muito proveitoso pelo teu amor e pela tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um inicial com cada um dos preletores e depois você também vai poder enviar a sua pergunta. Já temos aí na descrição dessa transmissão, desse vídeo, o número de WhatsApp. Você coloque na sua agenda esse número de WhatsApp e para lá você vai poder enviar a sua pergunta, o seu comentário, e nós vamos fazer questão aqui de direcionar a sua pergunta para um de nossos preletores. Então, fique atento, já pode começar a formular sua pergunta. Eu queria também dar uma mensagem especial para os nossos surdos. A irmã Marília estava comentando mais cedo que os surdos estão fazendo evangelização, estudos bíblicos, RD, relacionamento discipulador, em Libras, por meio da tecnologia também. Isso é muito bom. Então, meu abraço aí para você, surdo, que está nos acompanhando. Que bom é saber que você está conosco nessa transmissão também, e mais do que isso, cumprindo sua missão pelo uso da tecnologia. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para os nossos preletores, eu vou começar com o pastor Silvado, pastor, na sua igreja, na sua comunidade de fé, como tem acontecido a evangelização e o discipulado, ou seja, a evangelização discipuladora nesse tempo desafiador, distanciamento social? Bom dia a todos, meus queridos. Prazer reencontrar essa turma poderosa aí do Multiplique, essa turma que a gente se encontra em congresso. Eu agradeço o convite, é uma alegria estar aqui falando com todos que estão conectados com a gente. Esse tempo de desafio está nos forçando a abraçar a tecnologia de uma forma que, às vezes, relutantemente, nós íamos abraçando aos pouquinhos, porque a gente está tão ocupado com todas as atividades presenciais que a gente, em termos gerais, fazíamos a tecnologia vir para a nossa vida com timidez. E Deus está usando esse tempo de pandemia para nos desafiar a enxergar o potencial e como nós podemos viver virtualmente e expandir a igreja virtualmente, né?
Ontem mesmo, na reunião com os pastores, nós estávamos comentando, nós estávamos com um grande desafio na dimensão discipuladora de falta de espaço na igreja. Nós não tínhamos mais onde colocar classes de escola bíblica, nós não tínhamos mais onde colocar crianças, colocar adultos, e nós estamos vivendo sem essa confusão de falta de espaço físico, e nós estamos com classes funcionando virtualmente. Nós estamos com a EBD online, nós estamos com o nosso Centro de Formação Integral e Ensino à Distância, que, pela misericórdia de Deus, nós tínhamos lançado meses antes de vir a pandemia. Aí a gente começa a dizer, mas nós não vamos voltar àquela confusão de falta de espaço que a gente tinha antes. Não faz sentido, né? Os nossos relacionamentos discipuladores, como eu imagino que todo mundo aqui vai falar, graças a Deus as pessoas podem se encontrar usando um celular, pelo WhatsApp ou qualquer outro recurso de mídia, e você quebrou aquele preconceito, que eu acho que o preconceito tinha duas mãos, né? O discipulador achar que não está cuidando da pessoa se está fazendo o contato pelo celular, e a pessoa achar que não está sendo cuidada se o contato é via celular. E que esse é o grande paradigma que está se desmanchando no meio da pandemia. Nós podemos, sim, olhando o rosto do outro através de uma mídia eletrônica, cuidar, amar, orar. E isso vai revolucionar o nosso processo de cuidado no relacionamento discipulador. Nós falávamos sobre reunião de oração e nós descobrimos que a gente pode fazer reunião de oração e não precisa vir todo mundo no templo às 6 horas da manhã para fazer reunião de oração. Isso vai revolucionar a nossa capacidade de fazer reunião de oração com segurança nos nossos lares. Fazer vigília de oração. Eu não preciso vir no templo fazer vigília de oração. Pode ficar todo mundo em casa, seguro, e participar de uma vigília de oração. Imagina como isso muda o nosso referencial. As bênçãos que advêm de tudo isso, né? Perfeito, pastor. Eu creio que estamos descobrindo uma diferença entre virtual e online. Eu tenho feito esse comentário com algumas pessoas, porque quando surgiu a tecnologia virtual, ela tinha uma conotação de algo falso, de algo fake. Alguém está atrás de um avatar, né, de uma figura falsa, não sendo ela mesma, mas existe uma diferença entre virtual e online. O contrário de virtual é real. O contrário de online é presencial. O que nós não temos é uma reunião presencial, mas ela não é falsa. São pessoas que se conhecem, pessoas verdadeiras. Eu conheço todos vocês que estão aqui, nós nos conhecemos, nós não estamos de falsos perfis. É apenas uma questão tecnológica que viabiliza essa reunião de contato. Muito obrigado, pastor Luiz Roberto Silvado, pela sua consideração inicial. Que experiência maravilhosa. Pastor Valmir Andrade, aí de Palmas, Tocantins. Que bom ter o senhor conosco, pastor. O que está acontecendo aí, evangelização, discipulado, nesse tempo de distanciamento social? Amém. Que bom. Queridos, graça e paz. Quero saudar a todos os batistas brasileiros, todos os irmãos que estão conectados conosco. Bom rever essa turma de militantes, heróis, fortalecidos na graça do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, Jefferson, nosso querido Marcos Silvado. Queridos, lá na Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Todas as coisas contribuem. E a gente vê, como disse pastor Silvado, de que a gente usava a tecnologia meio que com medo ou intimidado, de que isso fosse enfraquecer os elos e os relacionamentos. E a gente está tendo uma oportunidade, num tempo como esse, de potencializar a visão e o entendimento do relacionamento discipulador. Então, o que nós temos aproveitado aqui é potencializar e consolidar mais ainda o cuidado. O que a gente tem visto aqui em Palmas foi um acréscimo de conexão entre o discipulador e o discipulando, e vimos com o cuidado sendo intensificado. Eu acho que tudo isso que nós temos vivenciado agora vai otimizar mais ainda o sentimento de cuidado que nós tanto discussamos, tanto falamos, mas que estávamos como que presos. Por exemplo, aqui em Palmas, na Cibapa, nós temos há 2 anos trabalhado um slogan de igreja sem paredes.
Literalmente, a gente está vivendo uma questão agora de igreja sem paredes. Porque eu já queria dizer, eu tinha num culto de oração, e nós temos um culto de oração todos os dias aqui, de segunda a sexta, às 18h30, e eu tinha 15 pessoas, 20 pessoas. Hoje nós temos 300 pessoas conectadas numa ilha de oração, orando, né? Então, a gente percebeu que os líderes começaram agora a usar esta ferramenta, que antes era vista, como disse o Diogo, assim, como algo que era virtual, e o virtual tinha uma conotação ou denotação de não é tão relevante, não é a mesma coisa, né? E agora não. Então, graças a Deus, eu estou vendo com os meus olhos e agradecido ao Senhor, porque está acontecendo o relacionamento discipulador, está acontecendo o cuidado, está acontecendo a oportunidade de otimizarmos essa ferramenta que Deus dispôs ou disponibilizou para nós, para otimizar mais ainda o sentimento de mutualidade pastoral. Então, eu vejo uma oportunidade da igreja avançar. E, como disse o pastor Silvano, nós agora não estaremos mais presos a dizer assim, não tenho assento, não tenho lugar. Eu posso ter agora um pequeno grupo em Londres, né, em Paris, eu posso ter um pequeno grupo em Imperatriz. Mas é isso, tem sido uma ferramenta fantástica. O cara tá ficando perigoso, hein? É isso, Diogo. Eu queria... Que bom, coisa boa. Muito obrigado, pastor Valmir, por essas preciosas considerações. Eu queria mandar um abraço a todos nós que estão nos acompanhando. Eu não vou conseguir gerenciar todos os canais ao mesmo tempo. Eu estou aqui acompanhando também pelo Facebook de Missões Nacionais. Então, aqui nós temos várias pessoas nos acompanhando. Eu queria estimular você a colocar o seu nome e também a cidade, o estado de onde você está comentando, para a gente poder mandar um abraço para a sua cidade. Eu estou vendo aí gente de São Paulo, gente de várias partes do Brasil, João Pessoa, na Paraíba. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Bom dia a todos. Pessoal de Recife também aqui, Itabaiana, na Paraíba, pessoal do Nordeste em Pedro, São Paulo, Suzano, Itaguaí, no Rio de Janeiro. Deus abençoe todos vocês. São Lourenço, de Pernambuco, Rio Bonito, tanta gente querida nos acompanhando aqui pela internet. Muito obrigado. Gente, eu queria ouvir agora também o pastor Jefferson Dantas. Pastor, suas considerações iniciais sobre esse tempo de distanciamento social e evangelização discipuladora na sua igreja. Bom dia a todos, graças à paz de Jesus, é bom rever todo mundo, esses amigos, pessoas que nos ensinam e nos abençoam sempre, né? O Marcos, o pastor Valmir, o pastor Silvado e os colegas que estão aqui hoje online. Quero louvar a Deus por você que está nos assistindo. Acabamos de receber a notícia, pastor Diogo, tem 1.025 pessoas conectadas agora, que coisa boa. Você vê que uma tecnologia dessa, irmão, só nos abençoa. Nós estamos vivendo um tempo de que tem cada um ficar na sua casa, mas uma oportunidade que se abre gigantesca de termos nossas vidas, nossas casas, nossas igrejas abertas 24 horas, podendo abençoar a vida de muita gente mesmo. Em 2009, eu fiz uma pós-graduação e ela era EAD. E, naquela época, uma pós-graduação EAD era um negócio assim, bem novo. E algumas pessoas disseram assim, Jefferson, você não está estudando muito. E eu disse e afirmei, e talvez isso possa ser uma ponte para o que a gente está conversando, que numa pós-graduação EAD ou qualquer curso EAD, a gente estuda mais do que estuda presencialmente. Eu falei, afirmei, continuo dizendo a mesma coisa, claro, depende de instituição para instituição, mas agora, com relação à evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, nós fazemos mais do que fazemos presencialmente. Por quê? Nós temos uma audiência agora quase do mesmo tanto do nosso Multiplique Nacional, que é presencial. E estamos aqui numa manhã, juntos, todos na frente de um aparelho tecnológico, falando as mesmas coisas que falamos no Multiplique Nacional. Então, meus irmãos, essa oportunidade é muito grande. O que tem acontecido aqui na igreja é que nós temos praticado o primeiro princípio de forma intensa, um orando pelo outro, um pedindo a Deus que abençoe o outro. Nós temos tido a oportunidade de dar esse primeiro passo através da oração.
fizemos um banner da igreja dizendo assim: em que eu posso orar por você? Nesse tempo de angústia, que muitas pessoas estão assim, tristes, cabisbaixas, estão muito preocupadas com o que está acontecendo, com o que vai acontecer. Esse primeiro princípio tem sido uma porta aberta para a os nossos relacionamentos discipuladores. Uma coisa importante, irmãos, nesse tempo, que muita gente fica receosa, preocupada de utilizar a tecnologia. A tecnologia é uma bênção. Ela é realmente uma ferramenta maravilhosa para nos abençoar. E esse lance que o pastor Diogo falou aí, do virtual e do online, é algo que termina essa discussão. Essa questão de estarmos aqui, de estarmos vivendo esse momento, é algo muito precioso, como precioso vários momentos que vários líderes da igreja têm tido com pessoas orando online, falando da palavra online, abençoando a vida das pessoas dessa maneira. E tem um negócio interessante nessa relação da igreja multiplicadora, é que a igreja relacional aquece corações. A igreja relacional, ela aquece corações e traz corações para perto de Deus e perto da sua palavra. A gente usa a tecnologia para olhar no olho da pessoa, mesmo que seja numa tela, para abençoar a vida dela. E a gente precisa tomar cuidado, porque nós continuamos, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio do isolamento social, com a nossa missão. Nós temos uma grande comissão para cumprir. E louvado seja Deus, Deus nos deu a tecnologia. Amém. Muito bem, pastor Jefferson, que coisa boa. Eu queria lembrar você que você pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp, o número de WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Dando comentários, perguntas nos comentários, e não dá, porque nós estamos transmitindo por 4 canais ao mesmo tempo. Então, para facilitar e concentrar as perguntas num só lugar, você encontra ali o número de WhatsApp, salve na sua agenda e envie a sua pergunta para esse número de WhatsApp. E assim a gente vai poder contemplar a sua dúvida, tá bom? Vamos agora para o pastor Marcos Petrucci, pastor da PIB de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Bem-vindo mais uma vez, pastor, e nos conte um pouquinho como está acontecendo aí essa evangelização discipuladora em dias de distanciamento social. Bom dia a todos, bom dia, pastor Diogo, pastor Jefferson, pastor Valmir, pastor Silvado, Marília, pessoas que inspiram a nossa vida e que motivam a nós a vivermos uma vida também que influencia outras pessoas. Bem, nós estamos voltando aos princípios. Esse tem sido um lema desde o início da Igreja Multiplicadora, e a gente, quando volta aos princípios, a gente vê que o próprio apóstolo Paulo, ele fazia uma rede social só que através de cartas. O apóstolo Paulo fazia um relacionamento discipulador através de cartas. Um versículo que tem estado no meu coração desde que iniciamos aí essa pandemia é o versículo de número 5 do capítulo 2 de Colossenses, que diz assim: porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. O retorno aos princípios da palavra de Deus nos leva a entender que o discipulado ele já era relacional, embora não presencial. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, né? Quando ele escreve a igreja lá de Tessalonicenses também, ele fala sobre isso: quanto a nós, irmãos, separados de vós por pouco tempo, longe dos olhos, mas não do coração. Isso me chama muita atenção. Para nós aqui, da PIB de Moça Bonita, foi um grande desafio, porque nós temos idosos, nós temos pessoas que não têm a tecnologia, mas temos muitas pessoas que têm hoje acesso à tecnologia. E desde o início, desde que começamos, no dia 14, quando nós decidimos, juntamente com a diretoria e os ministros, que iríamos fazer um culto online já no domingo, dia 15, ali eu já pude experimentar o poder de alcance da tecnologia e como as pessoas são ministradas através de uma palavra, mesmo que através de um vídeo,
usando o celular, né? E ali, só naquele dia, no domingo pela manhã, nós alcançamos mais de 2.500 pessoas. Você faz ideia disso? Eu nunca imaginei que nós iríamos alcançar tantas pessoas, né? Eu fui para o gabinete, uma equipe ali de 5 pessoas me ajudando, e ministramos. E chegaram pedidos, as pessoas agradeceram a palavra, e ali, naquele primeiro dia, a PIB de Moça Bonita pôde experimentar o que era o poder de alcance da tecnologia. E não precisaríamos estar no templo para sermos relacionais, né? A gente já vinha desfrutando disso nas nossas reuniões com pastores, né, de outros estados, até da Igreja Multiplicadora também. Em cada encontro eu saía muito abençoado. Só que aí o desafio era agora levar os pequenos grupos a realizarem um relacionamento discipulador. Então, eu comecei a enviar mensagens para o nosso grupo de líderes e de facilitadores para que eles baixassem os programas, os aplicativos e iniciassem. E esses dias, assim, a gente tem recebido muitas imagens fantásticas. A igreja reunida nas casas. É bom pensar no conceito de igreja, porque igreja, eclésia, são os chamados de dentro para fora. Só que, nesse momento, Deus parou tudo. Parou o mundo. E chamou os de fora para dentro. A igreja agora é chamada para dentro, para a intimidade, para o secreto, para as casas, para os lares, né? Como o livro de Atos dizia, todos os dias nas casas e no templo. E agora nós somos os chamados de fora para dentro, para o secreto, para a intimidade. E aqui na PIB de Moça Bonita, todo dia acontece uma live. E eu fico acompanhando a juventude, os pequenos grupos, os ministros fazendo as suas lives, ministrando ao povo. Todos os dias, meio-dia, eu tenho um momento de oração com a igreja, e elas são cuidadas, os pedidos chegam. Aqueles que são idosos, aqui na PIB de Moça Bonita, nós colocamos um telefone à disposição com um pastor que está ligando para os idosos que não têm acesso ao WhatsApp, porque nós temos essa questão, né? O cuidado, o pastoreio continua acontecendo. A ministra que cuida também da terceira idade fez uma dinâmica com eles virtual e eles estão respondendo. Ou seja, a igreja é apacentada, a igreja é cuidada, a igreja se torna uma igreja não templista, não institucional. Eu acho que é um conceito bom para a gente pensar a igreja institucional, instituição, templo apenas, e igreja relacional. São 2 conceitos muito importantes que nós precisamos avançar neles, né? Porque a instituição do templo, nas salas, na estrutura, e a igreja relacional, nós estamos entendendo o seguinte, que nós somos uma igreja relacional aqui em Moça Bonita. Isso veio para confirmar para nós que somos uma igreja cuidadora, multiplicadora, acolhedora de vidas, e estamos ministrando cuidado, mesmo que de forma online, virtual, mas relacional, né? Então, os chamados de fora para dentro, para que as nossas casas sejam essa casa que agora lança luz. Através dessa tecnologia de um celular, nós estamos lançando luz para o mundo. Eu estava pregando no domingo agora e nós alcançamos quase 5.000 pessoas através dos 2 cultos, né? Pela manhã e à noite. E a gente não tinha um canal do YouTube. Agora nós temos um canal do YouTube. Então, nós estamos alcançando pessoas. Isso despertou a PIB de Moça Bonita para alcançar mais pessoas, né? Tem mais jeito ou não, Marcos? Tem volta, não. Não tem mais jeito. Eu, pastor, isso aí, tem não. pensa. Diogo, é muito interessante porque nós estamos descobrindo a diferença entre igreja relacional e igreja de evento de uma forma muito simples. Verdade. As igrejas templistas, elas dependem do evento. Por isso que alguns colegas de outras denominações até, e da nossa, eles estão numa crise existencial eclesiológica. Porque eu não estou tendo os eventos. Ok. Entende? Porque o foco ministerial é evento. Eu existo como igreja através de eventos. Não é errado.
Só que isso não se mantém numa situação de pandemia como essa, como no Novo Testamento, numa situação de perseguição religiosa, como em países onde existe perseguição religiosa hoje, a igreja não se mantém. Verdade. O que a pandemia nos ajuda a ver em primeira mão, o significado do que é uma igreja de evento e uma igreja relacional. Pela graça e misericórdia de Deus, a gente, através do conceito de vida discipular, de relacionamentos discipuladores, dos 5 princípios que a gente tem aplicado, o uso de pequenos grupos como uma estratégia de fortalecimento de relacionamentos uns com os outros e com Deus, e isso nos permite viver esse momento com mais tranquilidade. Não que não tenhamos a dor da separação, mas porque uma igreja relacional, ela não depende do evento para existir. Ela existe através dos relacionamentos. Isso é bênção demais que nós temos em nossas mãos. Eu estou vendo alguns vídeos de uma pessoa que é especialista em mídias sociais, é Brady Shearer. Eu não conhecia, do Pro Church Tools. Muito interessante o material dele, Pro Church Tools. Ele fez uma afirmação ontem num dos vídeos dele, que eu estou me aventurando em live, né? Eu nunca tinha feito live. Eu estou tendo que aprender a fazer esse negócio, né? Aí eu fui aprender a fazer, e lá na igreja a gente fez um curso agora para os pastores como é que faz live. Ele fez uma afirmação que eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Ele disse que existem 2 maneiras de você usar a internet. A maioria das pessoas usa a internet para promover o ministério. E a proposta dele e todo o ensino que ele faz no Pro Church Tools, nos cursos que ele dá, ele diz: eu não uso a internet para promover ministério, eu uso a internet para fazer ministério. Amém. Lindo. São 2 Fantástico. conceitos completamente diferentes. Quem usa a internet para promover ministério é aquele pastor que em todo post a cara dele está lá, que usa a internet como um edital de igreja, que você coloca o cartaz com o evento que vai acontecer e você diz o que aconteceu no evento, só aquilo. Usa a internet como algo que faz ministério, tem interação com as pessoas. Mais serviço, menos propaganda. Serviço, isso aí. E, Diogo, Fantástico, deixa eu pastor. para você. Por favor, pastor. Isso aí que o Silvado falou, cara, olha só, eu sou pastor de uma igreja onde 70% da membresia dela tem de 40 anos para baixo, uma igreja jovem, certo? Quer dizer, nós já tínhamos na nossa prática, no nosso canal do YouTube, nós tínhamos 32 mil inscritos no canal, mas eu mesmo não estava atento para o potencial da tecnologia e comunicação tão avançada que poderia ser um instrumento para que a igreja viesse a avançar. Então, a internet ela passou a ser um campo da igreja. Ela passou a ser uma ferramenta onde a igreja pode potencializar o cumprimento da grande comissão, trilhando por esses 2 braços que foi falado aí, tanto pelo Marcos como pelo Silvado. Nós temos, de forma majoritária, uma cosmovisão de cristianismo com base numa eclesiologia de programas e eventos, e nesses últimos 5 anos, eu venho trabalhando no seio do coração das igrejas batistas, pela Junta de Missões Nacionais, uma eclesiologia com foco em relacionamentos. Então, essa transição ela foi preparada para que nós já vivêssemos esse tempo no sentido de avançarmos, porque com a visão que nós adquirimos nesses últimos 5 anos de relacionamento discipulador, de evangelização discipuladora, de oração intercessória, mesmo assim, a gente estava fazendo desta visão ainda assim um modo de focarmos apenas em uma eclesiologia. Então, agora não. Agora você tem uma ferramenta como esta,
aonde potencializou esse sacerdócio universal de todo cristão, onde ele pode exercer um cuidado sobre o outro, e o outro necessariamente não faz parte da nossa comunidade. No entanto, é alguém com quem ele pode exercer esse relacionamento intencional para trazer o evangelho da graça a essa pessoa. Então, veja, eu concordo com o Silvado e o Marcos que nós fizemos exatamente isso. Deus foi atuando e aquilo que para nós parecia ser apenas um discurso de igreja relacional, a gente potencializa esse relacionamento com a intencionalidade, usando de tudo e de todas as coisas, porque o princípio não é o prédio, o princípio é a intencionalidade de ser na vida do outro um pai espiritual. Fantástico, obrigado, pastor. Deixa eu só dar um recado rápido aqui. Você pode continuar enviando sua pergunta, tem um número de WhatsApp aí na descrição do vídeo. Você adiciona na sua agenda, manda a pergunta que nós vamos ler essas perguntas. Já chegaram várias perguntas aqui, mas o papo está tão bom, eu não vou ter agora, eu vou deixar as perguntas para daqui a pouco, tá bom? Pois quero falar. Por favor. Ok, Diogo, gostaria de falar sobre a questão pastoral, em toda essa discussão que foi levantada pelo pastor Silvado, pelo pastor Valmir e pelo pastor Marcos, uma questão muito importante, que quando a gente trabalha uma perspectiva só de templo, sem uma igreja relacional, sem se preocupar com a comunidade em si, com as pessoas em si, agora a gente realmente entra numa crise. Um momento como esse gera uma crise muito grande. Eu concordo plenamente, eu fico pedindo a Deus graça sobre a vida dos pastores para que a gente consiga suplantar esse momento com sobriedade, com sabedoria e com humildade. Porque a gente já não tem um tempo, não tem como, né? A maioria das cidades estão com os templos fechados, no aspecto da questão da pandemia. E agora nós vamos fazer o quê? Nós temos o quê para fazer? Então, a gente tem que partir para o entendimento bíblico, de princípio, que a igreja é uma igreja relacional. Eu sou muito bem-humorado, eu gosto muito de humor, e eu queria citar um comediante, né, o Milton Berlinger. Ele diz assim: se a oportunidade não bate, construa uma porta. Então, se por algum momento você olhou para a igreja relacional como um olhar diferente, agora é uma oportunidade de você construir essa porta, de usar essas ferramentas tecnológicas e de abrir essa porta para avançar como pastor e como líder de igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, às vezes, a gente está querendo uma igreja relacional sem ser relacional. E o desafio de ser relacional no momento tecnológico, ele parte de um princípio de que eu tenho uma tela. Eu não tenho uma pessoa. Mas quando eu sei que eu tenho uma ligação com o pastor Valmir, que está aqui a 500 quilômetros, e o pastor Silvado, que está a 2.000 quilômetros da minha pessoa, eu sei que eles oram por mim, que quando a gente se encontra, se abraça e tem carinho um pelo outro, a tela vai ser só uma mera ferramenta. Eu tenho sentimento, eu tenho coração, eu tenho ânimo, eu tenho vontade. E aí acontece o seguinte, essa perspectiva da igreja relacional, ela abre portas. Eu vivi um momento de muita emoção na segunda-feira, porque nós participamos das 24 horas de oração, e de 30 em 30 minutos chegava uma foto de um grupo como esse, que a gente pode tirar foto da tela aqui e mandar para as pessoas, como muita gente está fazendo agora no WhatsApp, de gente orando, liderados por alguém. Veja a importância do princípio de formarmos liderança, de termos liderança. A comunidade, uma comunidade de quase 1.000 pessoas, né? A da Igreja dos Irmãos aí com quase 1.000 pessoas, a minha com um pouquinho menos, a gente tendo a tranquilidade de que as pessoas estão sendo cuidadas por causa dessa igreja relacional. Não tem só uma pessoa atrás de um púlpito, mesmo que seja virtual, mas atrás de um púlpito, falando para tentar cuidar de todo mundo. A igreja está abraçada, a igreja está cuidada. Eu me emocionei muito porque tem a nossa irmã aqui, tradutora de Libras, né? E a irmã Marília tem abençoado demais, né, o Reino de Deus com as traduções que tem feito. E eu me emocionei muito porque um grupo pequeno nosso tem alguns tradutores e eles estão acolhendo os surdos, né? E os surdos estão vendo, através de um programa como esse, o PGM acontecer, o momento de oração do PGM acontecer. E isso, irmãos, é muito valioso, ao ponto da gente perceber que a igreja relacional
seja num tempo de pandemia e seja num tempo que não tenha pandemia, ela abre portas para o nosso ministério avançar, para o nosso ministério crescer. Então, se não tem porta, não estão batendo a porta, se a igreja está com dificuldades agora nesse momento, não construa uma porta. Comece a ligar para o pessoal, comece a mandar mensagem, comece a fazer live. Nós todos aqui estamos fazendo live, mas nós estamos aprendendo e fazendo. Né? Então, e assim, estamos aprendendo. E olha que a gente já tem essa tradição de transmitir cultos. Todos nós aqui transmitimos cultos das nossas igrejas. Mas é ali, o pessoal está ali, né, na frente. Agora a gente está falando com uma tela, mas essa tela transmite emoção, graça e bênção de Deus, como acredito que estamos fazendo agora. Muito bem. Antes das perguntas, pastor Marcos Petrucci. Pastor Diogo, isso. Eu acho que há muito tempo Deus já vem falando isso para a gente, né? Do que é ser um organismo vivo, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser relacional. Só que eu não sei por qual razão nós temos muita dificuldade de ouvir Deus e de entender o que Deus quer nos dizer. E eu acredito que até essa pandemia é utilizada para a gente parar tudo e ouvir Deus, né? E quando Deus nos fala sobre isso, inclusive até nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, sobre a visão de corpo, o que é ser corpo, organismo vivo, né? Ele fala isso, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, sobre a igreja como corpo. Ele vai falar disso, a igreja como corpo, em Efésios 4, em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, né? A ideia do corpo está interligado. E hoje nós estamos entendendo o seguinte, que o conceito entre organismo vivo também, que a gente tinha muita dificuldade de traduzir isso na prática, na nossa relação comunitária enquanto igreja, e agora a gente está tendo uma grande oportunidade de viver o que é ser um organismo vivo e não um templo fechado em si mesmo, né? Porque nós não precisamos do templo, nós estamos provando, aprovando, testando, comprovando o quê? Que nós podemos ser relacionais sem o templo. O templo não é importante, então? Claro que é. Quem aqui não está com saudade de abraçar? A gente não gosta de dizer assim, vira para o irmão que está do seu lado e dá um abraço nele, né? Vira para o irmão que está do seu lado e diga isso. Mas até essas coisas a gente começa a ter saudade. Quem não está com saudade do abraço? Ontem eu fui orar com as minhas ovelhas, e através do Facebook, através do Instagram, né, nos canais da igreja, e foi muito interessante, porque quando eu comecei a falar dos idosos, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu lembrei daquelas irmãs que terminam o culto, elas vêm me dar um abraço, né? A gente está com saudade do abraço. Isso tudo vai passar, a gente já ultrapassou tantas viroses, né, no passado, a gente vai ultrapassar mais essa, eu creio, mas comprova o nosso amor, comprova que os nossos conceitos acerca do que Deus vem tentando nos dizer há muito tempo, a gente precisa aprofundar mais o que é ser um organismo vivo, né? E essa visão de organismo vivo, ela tem muito a ver com, de fato, ser pessoal, ser relacional, não depender de uma estrutura física para a gente cumprir a missão. Eu acho que o que os colegas também falaram aí, o que a gente está vivendo, tem a ver com isso. Ressignificar os conceitos para que a gente avance no cumprimento da missão. Amém. Muito bem. Eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, pedir você para não apenas curtir e comentar, mas compartilhe essa transmissão para a gente alcançar ainda mais pessoas. Tá? Muito obrigado você que está de norte a sul do Brasil e até fora do Brasil nos acompanhando. Você que é batista ou de outra denominação, eu vi que tem gente da Quadrangular também nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou começar, então, aqui com algumas perguntas, tá bom? Nós temos falado bastante sobre a igreja como organismo vivo, a igreja relacional, falando que a igreja não é apenas um evento, mas também a igreja ela precisa estar reunida. Esse ambiente online, embora seja uma bênção, ele não é o ideal. E daqui a pouco essa pandemia vai passar e nós, de novo, estaremos dentro dos templos com a igreja reunida para praticar as ordenanças, o batismo e a ceia.
Existe um componente presencial muito importante no que é ser igreja. E eu queria ouvir a opinião de vocês, aproveitando uma pergunta do pastor Sérgio Carneiro aqui. Quando tudo isso passar, será que nós não corremos o risco de dar uma guinada para o ambiente eletrônico, para o ambiente online, e esquecermos a importância também de estar perto da igreja reunida? Será que isso não vai favorecer uma ideia de que eu posso ser igreja apenas assistindo ao culto, à transmissão, sem o povo reunido, sem a assembleia reunida da igreja? Qual a opinião de vocês, começando aí do pastor Silvado? Tudo vai mudar. Só Deus que não vai mudar. Amém. Se a gente não viver essa pandemia e não enfrentar a sociedade depois da pandemia com essa segurança, nós vamos viver uma crise terrível depois da pandemia. Porque a sociedade já mudou. Eu tenho empresários na minha igreja que estão se questionando por que eles têm o prédio que eles têm. Eles estão dizendo, pastor, eu estou conseguindo mais resultados com os meus funcionários trabalhando em casa, home office, do que trabalhando no escritório. E por que eu gasto aquele dinheiro tendo o escritório que eu tenho? Certo. O mundo não será igual. É muito importante nós termos isso em mente. E as igrejas, a nossa vida eclesiástica não será igual. Da mesma forma como a educação cristã não pode ser igual. Nós descobrimos um recurso absurdo para a educação cristã. Relacionamento discipulador não pode ser igual. Nós descobrimos que eu posso me encontrar com meus discípulos através da internet. Eu não preciso atravessar a cidade para me encontrar com ele. Com isso, eu vou economizar alguns dos nossos discipuladores vão economizar em cidade grande 40 minutos, 1 hora. E ele fazia isso por amor a Jesus, e ele vai poder investir esse tempo em outra coisa. O que vocês estavam compartilhando, o número de pessoas atingidas, o Marcos, quer dizer, abriu um universo para PIB de Moça Bonita. A minha igreja também, nós estamos atingindo mais gente do que normalmente nós atingimos. Então, o mundo está se abrindo para nós. E, de novo, o que vai determinar o aproveitamento é se nós entendemos a internet como um meio de fazer ministério. Se nós somos igrejas relacionais, eu acho que fica mais fácil nós entendermos que a internet é um meio de fazer ministério. Uma igreja vinculada a evento, ela usa a internet para promover o ministério, para promover os eventos. Eu vejo que nós vamos ter que lidar, sim. As igrejas online, as igrejas virtuais, aqueles pequenos grupos virtuais, pessoas que dizem que não precisam ir até o salão de cultos participar do culto, que não precisam dessa vida eclesiástica, vai aumentar o número de pessoas que vão falar isso. Nós vamos ter que administrar isso. Esse vai ser o lado negativo desse momento que nós estamos vivendo. Mas nós vamos ter tantos resultados positivos que isso vai ser pouca coisa. Esse é meu sentimento. Pastor, eu louvo a Deus por pessoas como o senhor, que já com tanta experiência conseguem enxergar para além do nosso tempo. Eu me lembro de uma conversa com o pastor Sam Tipt, quando ele esteve conosco no ano passado, no encontro de líderes multiplicadores. Ele já falava da importância da tecnologia. Ele já escreveu um livro que está sendo publicado em inglês, breve será traduzido, sobre esses caminhos que Deus está abrindo para a evangelização do mundo por meio da tecnologia. Tanto o senhor como ele tem sido um instrumento na mão de Deus para conciliar tanto essa experiência quanto a visão daquilo que está adiante. Muito obrigado, pastor. Eu queria ouvir os outros pastores também, pastor Valmir, como o senhor percebe esse pós-pandemia, esse pós-distanciamento, com essa possível ou provável guinada assim, de um ambiente online para o presencial, e muitas pessoas talvez não queiram mais estar junto com a igreja ou não vejam isso mais como algo importante em sua vida. O senhor já conseguiu antever esse momento? Como é que o senhor tem lidado com isso? E espera lidar no futuro? Eu acho que todos os meus colegas que estão aí sabem muito bem de que nós entramos numa dinâmica de crescimento, ou menos nós, enquanto batistas, com a visão
de uma igreja multiplicadora de discípulos, nós demos um avanço muito grande e as igrejas, graças a Deus, elas estão hoje lotadas, né, de discípulos, porque nós tivemos um crescimento assim exponencial nos últimos anos fantástico. E agora, mas a gente estava com um gargalo, eu acho que um gargalo na visão de que era como esvaziar, como aliviar a mochila do líder, a sacola do líder, porque ele tinha que fazer a reunião do líder, ele tinha que ir para a supervisão, ele tinha um monte de coisa, mais as atividades ministeriais, mais a distância. Então, você tem duas coisas. Ele tem o mandato cultural dele, um mandato que ele é profissional, de que ele é pai, de que ele é marido, né? Então, ele tem uma logística de vida muito corriqueira nesse mundo corrido. E ele tinha, como disse o Silvado, mas o compromisso dele com a visão da igreja, com a visão do reino. E ele abraçou a visão multiplicadora. Então, ele é líder de pequeno grupo, ele é supervisor, ele é coordenador de área, ele é pastor de rede, ele tem uma área ministerial da igreja. É muita coisa para ele fazer e ele não era onipresente. Ele ainda continua sem ser onipresente. Nós não vamos deixar, eu não tenho medo, eu acho que isso é um risco, o irmão que fez a pergunta, não é um risco que nós vamos correr, nós nunca vamos deixar de congregar, mas nós não estaremos mais presos ao lugar, porque nós teremos agora uma dinâmica de colocar em prática uma celebração e termos como ampliar o nosso leque de pastoreio. Por quê? Porque essa ferramenta ela vai potencializar o cuidado, mas ela não tem consideração de que o brasileiro ele é calente, ele é humanizado, ele sabe, ele gosta de tocar, de abraçar, então ele não vai aguentar muito tempo ficar só aqui. Ele vai fazer, desculpe aí, os caras do Sul não vão entender, mas o Jefferson que é aqui pertinho. Ele não vai abrir mão, gente, de comer um cuscuz na casa do outro. Com certeza. Pode ser o chimarrão. Não dá, não. Então, assim, Feijão tropeiro, mineiro. Aqui no Rio mineiro. Se fosse o meu amigo o pastor Flávio, seria um churrasco, porque ele só vive com churrasco. Estou começando a conversar a minha língua. Também. Eu não acho que nós vamos perder isso, não. Nós, ao contrário, nós vamos avançar em qualidade de ser discípulo e aprimorar com excelência a questão discipular usando essa ferramenta tecnológica sem deixarmos de congregar-nos, porque faz parte da nossa cultura estar junto com, entendeu? Então, muito bem, pastor. Eu acho que vai aumentar a nossa saudade e vai valorizar ainda mais o domingo. Sim. Pastor Jefferson, por favor, aí. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho pensado no culto do retorno. Eu tenho assim... Você já viu aquele vídeo, né? Já viu o vídeo, né? Eu fiquei imaginando, pastor Silvado, o senhor entrando daquele jeito. Provavelmente, pelo meu jeitão, eu vou fazer algo parecido. Irmãos, eu estou com tanta saudade de ver o templo da igreja com os irmãos. E uma coisa, quando nós retornarmos, não sei, um mês, 45 dias, 15 dias, isso não importa. Quando nós retornarmos, vai vir muita gente que não vinha. Porque por essa ferramenta foi cuidado. Eu creio muito nisso. Amém. Tem dois memezinhos, o meme do pastor brincando, entrando todo animado quando retornar, e tem o meme do lanche, né? Que o pessoal brinca... como é que vai ser o lanche, as lanchonetes na cidade quando os cultos dos crentes voltarem? Por quê? Porque existe uma... Opa, o Jefferson caiu aí um pouquinho. Caiu. Então, tudo bem, daqui a pouco ele continua. Acho que ele foi pro lanche, hein? Irmãos, que bom que vocês estão nos acompanhando aqui. Como vocês percebem, é um grupo de amigos, né? Isso fala muito, é muito característico desse tempo que estamos vivendo. Como o pastor Jefferson tinha dito, se nós somos amigos, se nós somos relacionais antes da pandemia, isso aqui não é de forma nenhuma virtual, é algo real que proporciona. Então, é muito gostoso estar junto com vocês. Daqui a pouco ele chega para retomar o que estavam falando. Mas ainda naquela pergunta, pastor Marcos Petrus, você quer fazer alguma consideração?
Sim, claro. Igreja precisa estar reunida, precisa do contato. E o pastor Silvado alertou, será que realmente isso vai aumentar o número daquelas pessoas que acreditam que não precisa mais se reunir, basta online? Como o senhor vê essa situação? Sim. E a gente vai seguir nas perguntas daqui a pouco. Bem, com muito otimismo, com muita esperança e com muita fé, eu creio que será um tempo ainda melhor. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a história da igreja é muito linda. Aqueles nossos irmãos, os primitivos, lá dos princípios da igreja, da gênese da igreja, eles começaram com menos recursos do que a gente. Eles foram abalados em situações em que o Império Romano tentou acabar com a igreja. A igreja não acabou. A igreja, pelo contrário, ela só cresceu. Sabe? A igreja só se expandiu. Os reinos se abalam, né? Os governos se abalam. Mas eu estou naquela palavra de Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quando a gente se volta para a palavra, a gente vê que Jesus ele já tinha dito isso para nós há muito tempo. A gente entra numa crise boa, e eu tenho um trocadilho que eu faço, né? Tire o S da crise. Crie. Se você tirar o S da palavra crise, vai ficar crie. Então, nós vamos criar oportunidades. Eu acredito que a crise está sendo oportuna para a gente criar um leque mais abrangente de alcance. E eu não tenho medo, porque se a igreja, com menos recursos, como ela tinha, ela chegou até nós, com mais recursos, podemos alcançar muito mais. A Bíblia fala em Mateus, capítulo de número 5, e só abrindo um parênteses aqui, eu tinha o costume de gravar todas as manhãs o Bom Dia, Amados, né? E o pessoal já me via na igreja e falava, bom dia, amados. E aí eu tinha parado com Bom Dia, Amados, uma série de situações, né? Faculdade, igreja, cuidar de uma igreja de mais de 1000 membros, é desafiador. E aí um irmão falou, pastor, eu quero que você ore, quando veio a pandemia. Por que o senhor não volta a gravar o Bom Dia, Amados? Bom dia, amados. Bom dia, amados. E eu voltei, sabe? Voltei. E eu tenho estudado agora as bem-aventuranças nesse período. E lá em Mateus, capítulo de número 5, verso 14, no Sermão do Monte, Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia e a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Sabe uma coisa fantástica que eu tenho absoluta certeza? Essa pandemia, o fato de estarmos confinados, né? Há isolamento, mas há relacionamento. E as nossas casas estão sendo verdadeiros luzeiros agora para que o mundo conheça Cristo Jesus. Sabe? Então, eu não tenho medo, porque nós estamos firmados nessa palavra, a palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu acredito, igual eu preguei um sermão na quarta-feira e fiz um desafio. Quem aqui gostaria de entregar a vida para Jesus, coloque o número do seu telefone aí, no Facebook, coloque aí. Aonde você está, coloque o número. Uma jovem lá de São Paulo colocou o número dela ali no Facebook. Eu pude ligar, eu mesmo liguei para ela e orei com ela, e ela reconhecendo o senhorio de Cristo na vida dela. Sabe o que é isso? Coisa linda. É uma certeza que nós não precisamos ter medo, porque o amor lança fora todo o medo. Amém. Nós não precisamos andar Muito com bem. medo. Muito bem. Aleluia. Eu queria passar para algumas perguntas agora, finalmente, né? O papo está tão bom. E eu vou pedir que vocês... O Jefferson caiu de novo? Não, tô aqui. Tá, fica firme aí, meu irmão. Estamos todo mundo aprendendo. Aprendendo. Tudo bem. O seguinte, eu vou passar para algumas perguntas aqui e vou pedir para que vocês façam o seguinte, vocês deem respostas mais curtas,
Se vocês acharam que alguém que respondeu já contemplou suficientemente a pergunta, aí não precisa complementar e a gente vai passando pergunta a pergunta, tá bom? Primeira questão aqui, eu tenho o Amauri, é missionário radical surdo, ele está nos acompanhando também, está em Iputinga, Recife, Pernambuco. Muito bom ter você aqui conosco. Amém. Uma pergunta aos pastores sobre como está acontecendo o ministério de surdos na igreja, o ministério com surdos. Como ele está acontecendo na igreja de vocês? Quais as oportunidades que esse tempo criou? Quais as estratégias? Se puder fazer um comentário sobre isso, seria muito bom. Eu queria fazer. A gente está vivendo um momento de início, né, de trabalho com surdos. Nós temos 3, 4 convertidos e nós temos 5 pessoas no ministério. É muito legal, né? Tem 4 convertidos e 5 pessoas no ministério. Estão sendo muito bem cuidados, graças a Deus. Então, a gente está com alguma dificuldade na live de fazer a tradução para eles. Então, o que é que a nossa ministra com surdos fez? Ela abriu uma sala no Zoom, como nós estamos agora, ela assiste a transmissão e traduz para eles. Aí eles entram na sala com ela e assistem os cultos e as lives que a gente faz, todas traduzidas. As reuniões de PGM, eles estão todos ainda num só PGM, graças a Deus, e lá estão 3 dos tradutores, né? Então, eles têm lá toda a interação online, como nós estamos tendo agora, através dos nossos tradutores. Então, tem sido bom, porque quando a reunião é assim e o convite é lançado, outros surdos podem participar. Outros surdos podem participar e conhecer a igreja, conhecer o PGM, conhecer a nossa ação com eles. E, irmãos, eles são pessoas que são tão abençoadoras para a gente, porque eles, quando se sentem amados, cuidados, como toda e qualquer outra pessoa, eles aderem, eles ficam e eles abençoam trazendo outros surdos, porque a comunidade deles é muito unida, eles são muito juntos. Então, eles têm trazido pessoas e nós temos o privilégio aqui na igreja de a presidente da Associação de Surdos Imperatriz ser convertida aqui na nossa igreja e trazendo gente, graças a Deus. Bênção mesmo. Muito bem. Mais alguém? Eu aqui, logo quando nós lançamos o culto 100% online, né? Lógico que veio o decreto, a portaria para não termos cultos, né? Aglomerações. Então, nós fizemos o culto e esquecemos de colocar a pessoa em Libra. E isso nos fez estarmos atentos a isso. Então, o que a gente fez? Hoje, todos os nossos cultos eles são traduzidos, né, com um intérprete, colocamos. O pequeno grupo ele funciona também usando esta ferramenta, a mesma forma dos ouvintes, para os surdos também, com o pequeno grupo que é um intérprete. Então, o processo nosso aqui é entender de que eles também precisam ser assistidos. Então, nós seguimos os mesmos passos que dos ouvintes. O líder de pequeno grupo, o culto transmitido por ele, o PG usando essa ferramenta normalmente, porque a gente não tem 2 igrejas, é uma igreja só. Então, quando você pensa em transmitir o culto, a não ser as igrejas que não têm realmente um tradutor e não tem uma comunidade de surdos, como nós temos e como as igrejas dos irmãos têm. Mas a gente entendeu que precisava também disponibilizar para a nossa ministra, que trabalha com esse ministério, a Daís, também um e-mail institucional, o canal e a ferramenta pela Hangout ou pelo Meet do Google, mas ela trabalha como os ouvintes trabalham também. Muito bem. Uma outra pergunta. Aqui na PIB de Moça Bonita tem acontecido da mesma forma, né? Eu achava que até a surda não conseguiria ter acesso a este aplicativo e nos surpreendeu que o pequeno grupo de surdos está acontecendo normalmente, os cultos também traduzidos da mesma forma. Amém. Muito bem. Uma outra pergunta é sobre estratégias de evangelização durante esse período. Como vocês têm visto a evangelização e quais as ações e soluções, né, como o nome desse congresso online, soluções e ações para a evangelização nesse período, na experiência de vocês? Pastor Silvado? Eu creio que a gente está começando a ver resultados, eu não sei os colegas,
você teve uma semana de susto do pessoal, né, de adaptação. Muita gente teve uma adaptação profissional muito complicada, principalmente quem teve que vir para casa e, de repente, descobrir que tinha filhos e tinha que fazer lição de casa com filhos em casa. E eu tinha que também trabalhar online em casa. Então, as famílias tiveram um processo de adaptação. E os pequenos grupos tiveram que se adaptar a funcionar online também. Então, o que eu estou vendo agora é que eles já descobriram que é possível funcionar online. Eu estou começando a ouvir histórias de amigos sendo convidados para vir para o pequeno grupo, convidados surgindo na reunião virtual, eles começando a falar sobre isso. E eu tenho visto muitas pessoas falando sobre ministração. Eu orei com um colega do trabalho, eu convidei o meu colega, eu convidei o diretor da minha empresa, eu passei o link do culto, ele nunca aceitou o convite para vir na igreja, mas ele assistiu o culto, ele estava no domingo, depois estava comentando comigo online. Então, esse movimento, eu percebo que essa semana esse movimento já está surgindo, porque essas coisas surgem como um movimento, né? As pessoas estão conseguindo organizar a vida pessoal delas e elas conseguem agora começar a olhar para as pessoas ao redor. Eu não sei como tem acontecido com os colegas. Nos cultos, nós temos tido muitos visitantes, pessoas que... Só que é difícil identificar se esses visitantes são membros de outras igrejas ou se são não crentes. A gente tem tido dificuldade para identificar isso, que às vezes no presencial você consegue, com cartão de visitante, você identifica isso mais rápido, né? E até mesmo na abordagem dos líderes de célula, porque viu uma cara diferente, os líderes de célula já vão em cima, né? Então, a gente acaba identificando o não crente que está presente no salão. No culto online, a gente não tem como fazer isso com as pessoas que estão assistindo, e a resposta para preencher cartão e tal, pelo menos na minha experiência, não é tão intensa quanto a gente tinha no presencial, a resposta para preencher cartão, para a pessoa deixar pedido de oração, até esse tipo de coisa. Nós não estamos conseguindo uma resposta tão intensa. A gente está até colocando, nesse domingo, um número de WhatsApp na tela, para as pessoas mandarem mensagens pedindo oração, a pessoa mandar mensagem dizendo que está aceitando Jesus. Nós estamos tentando ver se dessa maneira a gente consegue uma resposta mais positiva, porque só no chat lá do YouTube a gente não está tendo uma resposta tão satisfatória. Tem tido resposta, mas não tem sido tão positiva. Então, esse domingo nós vamos colocar um número de WhatsApp passando na tela para ver se a gente consegue usar isso como um estímulo. Mas alguém quer complementar essa ideia de evangelização? Como evangelizar nesse tempo de distanciamento? Diogo, a gente aprendeu nessa jornada Só um minutinho, pastor Jefferson. O pastor Valmir também quer responder. É isso? Então, vamos ouvir o Jefferson primeiro, depois o Valmir? Pode ser? Eu quero dar a palavra para o Jefferson primeiro, ele fala, depois eu falo. Vai lá, Jefferson. Vai lá, Jefferson. Ok, muito obrigado, pastor, pela sua... Primeiro os mais velhos, tá bem? Vamos lá. Todo mundo aqui sabe. A gente está com uma estratégia, a mesma estratégia que nós usamos para formar um RD, a estratégia da oração, né? Posso orar por você? Você tem algum pedido? Você tem algum motivo de oração? E isso vai criando agora é o link, né? Vai criando um link com a pessoa, vai criando uma conexão com ela. E aí, essa semana, nós estamos na semana da oração, né? Posso orar por você? E a gente vai... E semana que vem nós vamos perguntar se a pessoa tem outro motivo e dizer que oramos. E a gente vai nessa caminhada, cada segunda, sexta, fazendo o link. E, se Deus permitir, mesmo que tudo volte ao normal, e espero que volte logo, a gente vai continuar na mesma pegada, mandando mensagem, perguntando se quer estudo bíblico, se quer uma reunião online para orar, se quer um encontro virtual, um encontro online para ter, e trazendo, convidando as pessoas para o encontro do PGM online e para os cultos que a gente está transmitindo. O que a gente já faz no normal, a gente só está transferindo agora para esse ambiente. Muito bem, pastor Valmir. Então, nós também enfrentamos as mesmas dificuldades, que eu acho que são pertinentes a todos, porque nós tínhamos já uma prática, né, de as pessoas elas vinham convertidas dos pequenos grupos para celebrações, para reafirmar
a sua decisão em pequeno grupo, mas quando nós começamos o culto online, nós também colocamos e disponibilizamos uma ficha online para a pessoa fazer a sua decisão, se queria um pequeno grupo, se queria oração, para que pudesse responder. Mas a gente tinha um retorno muito pouco, né? Porque a pessoa está fazendo a decisão dela lá à medida do apelo. À medida que eu faço apelo, entra um louvor para que a música dê tempo às pessoas fazerem a sua afirmação. Não, eu quero. E coloca o seu nome lá, como o Marcos colocou aí, coloca o seu número. Mas agora a gente também, a semelhança aí de Bacaxerico, disponibilizando o número do WhatsApp com o número da Cibapa, para que amenizar essas dificuldades que a gente tem de não ficar a desejar com o culto. Você faz uma proposta de culto e, por exemplo, nesse momento agora, nós tivemos muita gente que tinha resistência a ir à igreja, elas passaram agora a ter a igreja dentro da casa delas e manter um contato com algum membro da igreja. Então, nós achamos que o WhatsApp ela terá uma resposta muito mais rápida, porque você vai poder criar uma equipe que vai fazer a conexão, vai conectar-se com a pessoa que tomou uma decisão imediatamente. Porque se você não assisti-la imediatamente, essa fase vai passar, gente, né? Ela vai passar e a gente precisa também colher os frutos desse período em que nós otimizamos a evangelização discipuladora. Muito bem, eu queria continuar encorajando você a mandar sua pergunta, são muitas perguntas, não vou conseguir ler todas, você pode enviar pelo número de WhatsApp que está aí na descrição dessa transmissão, desse vídeo, tá bom? Lembrando também que amanhã nós focaremos mais nos PGMs. A proposta de hoje é trabalhar a evangelização discipuladora, claro que os PGMs estão incluídos nisso, mas mais essa ideia de relacionamento discipulador, evangelização. Então, vou focar as perguntas mais nesse assunto, deixando as perguntas mais sobre PGM para os preletores de amanhã. Eu sei que todos aqui poderiam responder. Pastor Diogo. Muito bem. Pastor Marcos, Diogo, por favor. Sim. Eu creio que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito oportuno para sensibilizar pessoas, uma vez que as pessoas estão com muito medo, né? As pessoas estão vivendo pânico, estão imaginando aquilo que o próprio Cristo Jesus tanto falou em Mateus 24, Mateus 25, os sermões apocalípticos de Cristo Jesus, né? O Apocalipse ele retoma agora também com uma ascendência muito grande, né? Eu mesmo estou fazendo séries de mensagens em Apocalipse e com isto, com os desafios, o apelo que nós temos feito às pessoas nos finais das mensagens aqui na PIB de Moça Bonita, nós temos visto um momento muito promissor, mesmo porque os próprios membros das igrejas, até mesmo da minha igreja aqui, assim que eu terminei de pregar um sermão, uma irmã, me mandou uma mensagem em seguida, falando assim: pastor, eu estou orando por minha família porque eu quero ver a minha família salva. Então, há um despertamento da igreja para se voltar para Cristo. Então, a evangelização discipuladora é um momento oportuno para que os apelos sejam feitos, para que a igreja ore. Acho que a palavra do Jefferson é muito pertinente no que diz respeito a nós não perdermos essa essência do RD como ele começa, né? O RD ele começa com intercessão, ele começa com oração, e eu tenho uma tese que eu defendo. Cristo Jesus, o nosso Deus, não vai lhe dar nada que você não esteja comprometido a corresponder com aquilo que você pediu. Ou seja, a oração, ela é uma oração responsável. À medida que nós aprendemos a orar e ter compromisso com a pessoa a quem é o alvo da nossa oração, e o RD começa assim, nós então estamos intensificando e intencionalmente estamos trabalhando o relacionamento discipulador com as pessoas, né? Só que agora o leque é maior do RD, porque nós estamos dando a oportunidade. Eu acho que as estratégias, a forma, né, que eu aprendo hoje com o pastor Silvado, aprendo hoje com o pastor Valmir, e vou colocar isso
colocar o telefone da igreja à disposição. Antes eu falei, olha, escreva aí. E a gente pesquisava lá depois para ver quem disse, eu creio, eu aceito, eu reconheço a pessoa que colocou o telefone, né? Mas eu acredito que a gente pode ampliar e tornar muito mais intencional, mais pessoal, embora virtual, mais pessoal, mais próximo, através do telefonema, através da oração, para confirmar que essa pessoa realmente se decidiu por Cristo Jesus e começar um RD virtual com ela. Esses dias online. Uma irmã da igreja, ela me enviou uma foto, né, ela postou do RD dela com pessoas que vão batizar. Aqui na PIB de Moça Bonita, não parou, né, porque o discipulado continuou, só que de outra forma. A lição, a pessoa fazendo em casa, o discipulador na casa dele, e ele se reunindo pelo aplicativo do Zoom e podendo ministrar. Então, assim, eu chorei quando eu vi essa foto da irmã Viviane ministrando o RD na vida daquelas que estavam sendo discipuladas. Eu queria mandar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez. Obrigado pelo seu comentário. Você que está de norte a sul do Brasil, muita gente querida participando. Pastor Lucena, aí de Goiás, tanta gente mandando mensagem para mim aqui, dizendo, eu estou acompanhando, eu estou ao vivo. Que bom que você está. Não vou conseguir ler todas as mensagens, mandar aqueles abraços que a gente sempre manda, mas Deus continue abençoando a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe, lembre-se amanhã, assim que nós terminarmos aqui, nós já vamos começar a divulgar as peças para o Facebook, para o WhatsApp, para o nosso encontro de amanhã, às 10, mais uma vez. Então, compartilhe, acione mais pessoas para termos uma audiência ainda maior. Uma pergunta aqui, muito inteligente, feita pelo pastor Marcos Moreira, de Pindoretama, no Ceará. Olha que coisa interessante. Ele falou o seguinte, as recomendações são para que evitemos as aglomerações. Também esse risco de contágio, pessoa a pessoa. E a pergunta é, será que dá para a gente respeitar essas recomendações e continuar o RD presencial, 1 a 1? Será que o bom senso aí, equilibrando o bom senso, como é que vocês estão trabalhando isso? Até esse RD 1 a 1, pessoa a pessoa, vocês estão evitando esse contato e usando os meios eletrônicos também? Quem gostaria de falar? Aqui na PIB de Moça Bonita, ele continua acontecendo, né, de forma online. Eu acredito que a recomendação é para ficar em casa. Fique em casa. Então, eu não vejo necessidade, uma vez que nós estamos vendo tanto avanço, tanto crescimento, confissão. O meu PGM mesmo, quando nós fechamos na última quinta-feira, eu fiz uma pergunta baseada na mensagem que havia pregado sobre o estar preparado. Eu confesso a vocês que eu vi tanta sinceridade, através da tela mesmo, eu vi tanta sinceridade nos olhos das pessoas que respondiam à pergunta-chave, né? A pergunta que era importante ser feita naquele momento. Eu vi confissão, eu vi arrependimento, eu vi despertamento, sabe? Então, eu não preciso estar tocando na pessoa para sentir a sinceridade que ela está me falando. Pastor Marcos, entendeu? Então, eu estou recebendo uma mensagem aqui interessante do nosso missionário, pastor Márison Feijão. Ele está em Porto Trombetas, no Pará. Terra boa. Nas comunidades ribeirinhas. E lá não tem essa internet que a gente tem hoje, e eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, mas nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Então, a gente manter aquela distância de 1 metro, 2 metros, né? Lavar as mãos, passar álcool em gel, e nessas localidades assim, com internet. Pastor Valmir. Eu vou concordar aí com o Diogo, aí, eu não sei o posicionamento do Silvado, mas o do Marcos foi colocado, porque são realidades regionais muito diferentes, né? A pandemia no Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem os aeroportos internacionais com maior frequência, é bem diferente. É lógico que a gente aqui está tomando todos os cuidados.
a maior parte dos RDs estão sendo feitos literalmente online, a maior parte. Mas tem alguns irmãos, como o nosso quadro não é um quadro tão gritante como os outros estados, eu não sei lá, a gente não tem os cultos, mas determinados encontros, por exemplo, nós temos um ministério chamado Vida Plena, que é um confidenciado e um confidente e um confidenciado, ok? Que acontece nos espaços da igreja, que ela não fechou, ok? Mas a gente disponibilizou e dá as orientações da máscara, do álcool gel, da distância, de um bem distante, do não cumprimento. Então, a gente não estimula isso, mas também a gente respeita a capacidade de cada um lidar com a situação, não normatizando, pode ser feito, não, nada disso. A gente respeita a decisão do RD, do discípulo e do discipulando, desde que ele respeite as devidas orientações dadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, de respeitar o método de distância, gel, não se aproximar, máscara, mas nós temos tido RD 1 a 1 também em encontros presenciais. Lembrando que até nesses locais onde não tem o álcool em gel, água e sabão também são muito eficazes, né? Alguém mais, pastor? Pastor Diogo, a situação do pastor Marison, né? Porque aqui na igreja também a gente está fazendo online. A gente tem poucos casos, mas a gente está preocupado com essa questão e até para não ter outros problemas. Marison, indica o povo ficar na distância, que precisa ficar, né? Não tem internet, não tem conexão, continua fazendo, um numa canoa, o outro na outra canoa, um num alpendre, o outro no outro alpendre, tá? Cada um com a sua cuia de açaí, se alimentando bem, se protegendo, lavando as mãos, sem cumprimento, obedece isso e continua fazendo. É a sua realidade. Eu acho até difícil em Porto Tombretas ter algum caso já de coronavírus. Não sei, estou só conjecturando, mas acredito que não. Mas graças a Deus, porque a gente pode continuar fazendo. Ainda mais porque as pessoas, como disse o pastor Marcos, elas estão assustadas. Elas precisam de uma palavra de apoio, precisam de cuidado. Né? E aí a pessoa é nova convertida, por exemplo, um RD com um novo convertido. Ele abraçou a fé, e aonde ele está se apegando nesse momento. E aí não tem um outro para olhar, mesmo que seja a 2 metros, né? Ou que seja pela tela, a pessoa vai ficar perdida, vai ficar sozinha e vai ficar numa situação muito difícil. Por mim, continua, guardadas as situações de cuidado de higiene e saúde. Pastor Silvado, você queria complementar? Dois princípios muito importantes que nós temos usado na nossa igreja. Eu acho que é seguir as autoridades, estar atento. Então, e nosso país é um país continental, né? Então, nós temos realidades muito distintas e a gente tem que entender isso. E muito da crise que a gente vive é que muitos prefeitos e governadores agiram como se estivessem sendo prefeito e governador do Rio de Janeiro, de São Paulo, e no estado dele, na cidadezinha dele, lá no interior, ele tomou as mesmas decisões que o prefeito de São Paulo tomou, só porque o prefeito de São Paulo tomou, né? Então ele tem que fazer igual. E gerou toda uma crise nacional. Eu acho que você tem que ser sensível às autoridades locais, de uma forma muito importante isso. E aqui na nossa igreja nós montamos uma comissão na igreja, por ser uma igreja do porte da nossa, na nossa comissão nós temos pessoas da área de segurança pública, da área médica e pastores da igreja, e nós nos reunimos para tomar as decisões. Basicamente isso. Então, as decisões são tomadas e essa comissão traz o parecer técnico, traz o parecer das autoridades e nós tomamos uma decisão com relação à comunidade. O que a nossa comunidade vai entender que é o posicionamento mais adequado para nós estarmos diante da comunidade, servindo a comunidade, abençoando a comunidade. Eu acho que é muito importante, nesse momento, algumas igrejas têm passado uma imagem de que elas estão pouco ligando para as autoridades civis, elas não prestam atenção ao que a ciência fala, elas estão só interessadas no bolso delas, nas atividades delas, nos interesses delas. Eu acho que nós vivemos muito lamentável, muito importante para que nós, como igreja, possamos mostrar para a comunidade, para a cidade,
para a população que nós existimos para servir as pessoas em nome de Jesus. Muito bem. Esse tempo também tem servido para abrir mais oportunidades de ministério, inclusive. Tanta gente na igreja que tem habilidades com tecnologia, com filmes, com áudio, pode servir mais nesse tempo, né? Então, eu queria aproveitar esse momento agora. Uma pergunta foi muito importante aqui, muito interessante, que é o seguinte: há muitos pastores, nesse momento agora, e irmãos de igreja também, com muita dificuldade de se adaptar à tecnologia. Pessoas de uma outra geração. Eu me lembro, uma pessoa muito próxima da minha família, ela fazia os materiais dela toda na máquina de datilografia. Quando chegou o computador, foi uma resistência enorme até se adaptar ao computador. Mas depois não queria saber mais de outra coisa a não ser o computador. Mas hoje nós temos muitas pessoas que estão tendo dificuldade de acessar a internet, de usar um aplicativo, de fazer uma transmissão. Pastores piedosos, homens de Deus, que estão tendo essa luta. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem de encorajamento a esses líderes, esses pastores, irmãos que talvez estejam nos assistindo, mas estão perguntando: como é que eu faço um negócio desse? Eu não tenho condição. Então, uma mensagem ao mesmo tempo para os pastores e para os jovens, para essa oportunidade de ministério que se abre a eles, pessoas que sabem mexer com isso, sabem mexer com a internet, como eles poderiam se oferecer, se apresentar para esse ministério novo de comunicação, que não é novo, né? Mas se abre uma nova oportunidade. Então, uma mensagem de encorajamento aos pastores, líderes de uma geração antiga e pessoas mais jovens nessa oportunidade que se abre. Amém. Eu gostaria de dizer um negócio. A gente faz uma frase, tem uma frase que é um movimento que precede, eu acho, precede não, está presente em quase todas as ferramentas hoje que se trabalha a visão discipular. Cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Isso é uma verdade muito mais presente hoje do que antes. Porque se cada crente é um ministro e se cada casa é uma extensão da igreja, a gente pode entender assim, que o pastor, por mais anos que ele tenha, ou por mais dificuldade que ele tenha, seja ele alguém que está na liderança, ainda saindo da geração Baby Boomers ou da geração X, ele precisa entender que ele não precisa saber de tudo, ele não precisa conhecer tudo, mas ele precisa otimizar e se cercar de pessoas que têm habilidades e competências que ele não tem. Então, a oportunidade que ele tem de otimizar esse sacerdócio de dons e talentos que a juventude tem. Se ele entender de que ele foi chamado para poder fazer uma semeadura, e a semeadura tem muito a ver com a multiplicação de discípulos, ele precisa entender que, como pastor, ele está mais para otimizar esses dons e habilidades, a fim de que o seu ministério, o ministério da igreja, cresça. E o jovem, ele precisa, ao invés de tomar uma postura de dizer que seu pastor está ultrapassado, que seu pastor é retrógrado, que seu pastor é limitado, ele precisa se predispor a ser uma ferramenta a serviço do reino para assessorar o seu pastor no avanço da ação da igreja no campo da evangelização. Então, você tem, dentro do arraial evangélico, dentro de todas as comunidades, e eu vou ser bem radical, bem enfático sobre isso, não existe nenhuma comunidade, por menor que seja, e por mais longínquo que seja nos cantões desse Brasil, que não tenha um jovem que tenha habilidade com rede social, com mídia social. Ele com certeza. Né? Ele só precisa da oportunidade para poder servir. Então, o pastor, com todas as suas limitações, eu vou dar o meu exemplo, queridos, do Brasil inteiro. Eu sou um homem de 52 anos, né? Com essa cara de 18, mas 52 anos.
Me engana que eu gosto. Obrigado, pastor Eu Silvado. achei que era mais. Querido, eu tive e tenho minhas limitações e dificuldades com toda essa tecnologia e comunicação avançada, ok? Porque eu sou da época da datilografia, eu sou da época da máquina fotográfica Kodak. Do mimeógrafo. Okay? É mimeógrafo, exatamente. Então, Da transparência. Eu só avancei, Diogão, só avancei como pastor de uma comunidade de jovens, porque eu me cerquei com a oportunidade de otimizar um jovem de servir ao Senhor. Então, o pastor ele precisa se abrir para ouvir e permitir que os jovens coloquem seus dons e habilidades da tecnologia, da informação a serviço do reino de Deus, e ele saber que ele vai ganhar em estender o seu ministério para que esse seja ampliado via tecnologia. É o meu conselho para esse pastor de 60, 70, 80 anos ou de 50 anos como eu. Jefferson, antes de você falar, só um minutinho, pastor Silvado também, só lembrando uma coisa interessante. Teve alguém que pediu o pastor Marcos para relembrar a referência de Colossenses. Se você puder falar de novo, Marcos. Colossenses 2, verso 5. Ótimo. Uma outra coisa importante lembrar, ainda nesse assunto, espere um minutinho, é que nós tivemos que adiar 2 multipliques regionais, um no Mato Grosso do Sul e um no Rio de Janeiro. Mas fica aqui nossa palavra, eles não foram cancelados, eles foram adiados para o segundo semestre, numa data que nós vamos informar assim que for possível, tá bom? Então, você fica ligado aí, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, toda a região e também no Rio de Janeiro. Nós teremos multipliques regionais nesses 2 estados, tá ok? Então, pastor Silvado, só queria falar sobre essa questão, depois o pastor Jefferson. Eu vou ter que sair daqui a pouco, eu já aproveito para me despedir nessa palavra, aí fico por aqui com vocês até 9h30. Pastor, só para justificar, o pastor Silvado, ele aceitou esse convite para estar conosco nessa conferência online, mas ele já tinha um compromisso anteriormente agendado para o meio-dia. Então, ele vai precisar sair daqui a pouco, pastor. O senhor está justificado, tá bom, pastor? Daqui a pouco. Uma alegria estar com vocês aí. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando através da vida de vocês. Obrigado pela sua participação. Eu sou baby boomer, eu tenho 64 anos. E o nosso grande desafio... Você eu achei que tinha menos. Você é um querido. Você é um querido. Prefiro não comentar. O nosso grande desafio é a gente encontrar e identificar esses jovens e dar espaço para que, através de um relacionamento discipulador mesmo, eles possam ser bênção na vida da igreja. Porque eles vêm com a tecnologia, com o conhecimento técnico, a experiência que eles têm, e nós chegamos perto deles com experiência de vida, para ajudá-los a entender como Deus pode usar a vida deles para impactar o reino de Deus, né? Eu estava conversando com um pastor amigo meu que eles alugaram equipamento para transmitir o culto online durante esse período. Mas eu conheço pastores que estão transmitindo o culto usando a câmera do celular. Porque, na realidade, o que é importante nessa época não é a qualidade da transmissão, mas é quem está sendo transmitido. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. O que as pessoas estão procurando nessa época é o coração de quem está transmitindo. Então, e essa é a dificuldade. Eu me coloco como um pastor dos baby boomers que não tem experiência nessa área de tecnologia e está sendo forçado, através da pandemia, a ter que fazer alguma coisa para transmitir o culto da igreja, para fazer a reunião de oração de quarta-feira, alguma coisa assim. Corra o risco de pagar mico. Literalmente é isso. E você vai ver que a bênção vai ser muito maior do que o mico. E as pessoas pastor Diogo, eu tenho uma perceber... palavra também depois do pastor Jefferson. E as pessoas vão perceber a tua intenção, o teu desejo, o que você quer fazer. Verdade. E pode ser até que um dos micos que você pagou vire meme lá na tua igreja, viu? Porque o meu já virou. E viva com isso, não tem problema. Deus vai abençoar e você vai abençoar as pessoas. O que as pessoas estão procurando não é a luz perfeita, não é a imagem perfeita, elas estão procurando o coração que vai trazer uma mensagem de esperança para o coração delas.
Muito bem. Esse Pastor é o grande Silvado, segredo. muito obrigado pela sua presença aqui. Sou liberado, tá bom? Para o seu Muito compromisso. obrigado. Deus abençoe Vai. vocês. Fiquem na paz. Amém. Tá Deus bom. abençoe você. Nós vamos continuar, mas nós já estamos encerrando também. Eu vou dar a palavra para o pastor Jefferson, depois o pastor Marcos, sobre essa questão que está em pauta agora no momento. Daqui a pouco a gente já vai caminhar para o final. Pastor Jefferson, Ok. depois o Marcos. Meus irmãos, o pastor Silvado falou um pouco do que eu queria falar. Nós, pastores, que não temos costumes com essas questões tecnológicas, nós temos que ter humildade de ouvir os meninos mais novos, de caminhar com eles e de seguir os conselhos deles. Porque, por mais que a gente... Eu gostei muito da palavra do pastor Silvado, ele fala que a gente tem que ter coração. Eu acredito mesmo que a gente tenha que ter coração, acho que a gente necessita ter a mesma empolgação, a mesma animação quando estiver na live, quando estiver no culto online, como se fosse com a igreja cheia, lotada, apinhada de gente. A gente precisa ter isso, as pessoas estão procurando isso, mas tem meninos na nossa igreja que eles vão dar muito mais qualidade à nossa transmissão e eles têm conselhos maravilhosos para nos dar que vão nos ajudar a melhorar. Porque eu tenho visto lives de todo jeito. Tudo bem, é a limitação do colega, do pastor, mas se ele procurar alguém que já, pelo menos, trabalhe com isso, que mexa com isso, que ajude assim, de uma maneira a cooperar e ajudá-lo, vai ser uma grande bênção. Muito bem. Pastor Marcos. A palavra que eu quero dar, primeiramente, aos jovens é uma palavra de encorajamento para que ajudem os seus pastores. Aos pastores que, porventura, tiverem acesso, né, ao Facebook, porque a gente se surpreende, um irmão nosso de 90 anos, ele é super antenado no WhatsApp, né? E ele manda mensagens, ele está no Facebook, enfim, a gente se surpreende muito também. E a palavra que eu quero deixar é o seguinte: o mundo precisa de uma boa notícia, porque de más notícias nós estamos cheios. Eu estou cheio de más notícias, tanto é que ontem eu não liguei o repórter nenhuma vez. Então, e quem tem autoridade agora é a igreja. Quem está com a verdade é a igreja. Nós estamos num conflito muito grande, porque a gente não sabe se a mídia está com a verdade, se a mídia está manipulando. A gente entende que a Globo está manipulando as pessoas. Então, assim, a gente com ojeriza que a gente vê esse momento também da mídia. Então, quem está com a autoridade, e as pessoas vão procurar quem está com a verdade, quem está com a autoridade, e quem está com a verdade é a igreja, é a palavra. Nós sabemos disso, né? Então, quero encorajar os pastores mais experimentados que eles abram o coração para esse momento, porque a sua ovelha, ela pode até ouvir o outro pastor pregar, mas ela quer ouvir o pastor dela. Nada como uma ovelha ouvir o seu pastor, sentir o coração do pastor na mensagem que ele prega, sabe? Então, eu quero encorajar os jovens a ajudarem os seus pastores. Eu quero abrir aqui o confessionário e falar uma coisa. Eu tinha muita dificuldade com essa questão e eu sou novo, né? Valmir, fala para mim, você parece que tem mais. Agora é a sua vez de mandar para mim. Eu tenho 40 anos, né? Eu sou eu tenho 40 anos. Você tem 32. Beleza. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com essa questão de me ver em frente a uma câmera, né? De gravar, enfim, a gente tem os nossos receios. Mas eu me abri para isso. E aí, sabe o que eu tenho visto? Eu vi uma galera, uma equipe de mídia lá da nossa igreja se esmerando lá para baixar programas para equalizar a internet com a velocidade, com a qualidade do vídeo. Gente, eu me peguei essa semana orando e agradecendo a Deus por essa equipe Amém. mais jovem que Diego, se a mesma esmera, coisa. que se dedica. Amém. E tem tido isso como um ministério mesmo. A vibração, quando nós vimos o alcance que tivemos, né, no último domingo, no domingo retrasado, era visível perceber assim, como a equipe estava emocionada
e feliz de poder fazer aquela transmissão. Falar até em transmissão é complicado agora, que a gente não está querendo transmitir o vírus e nem que ele nos pegue, né? Essa celebração do culto online para com as pessoas. Então, é um momento muito oportuno. Aí as pessoas estão com fome, estão sedentas, e quem tem a verdade é a Igreja do Senhor, é a palavra de Deus. É um momento muito oportuno. Eu os encorajo a isso. O Diogo, Amém. Rapidinho, só um negócio, só para dizer isso aqui. Nós precisamos dizer assim para os nossos pastores queridos, que eles devem tratar a internet como se fosse um campus, uma congregação do seu ministério. Isso fica muito mais fácil para ele ter uma visão mais ampliada de expansão. E os nossos meninos, adolescentes, jovens, eles são, na verdade, assim, um tesouro, instrumentos para fazer isso acontecer e até aliviar a carga do pastorzão. Muito bem. Irmãos, nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro dia do Multiplique Online. Algumas palavras rapidamente. A primeira, siga Missões Nacionais e Igreja Multiplicadora no Facebook, no Instagram, no YouTube, se inscreva no canal, aperte lá no sininho para você ficar atento quando começar. No Facebook também você pode marcar aí para assim que nós estivermos online, você ficar sabendo e acompanhar também nos próximos dias. Amanhã e depois sempre às 10 da manhã. Nós estamos aqui com uma hora e 36 minutos de transmissão. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes, que mandaram perguntas. Infelizmente, não deu para ler todas. Eu tive que condensar alguns assuntos, alguns também focados sobre PGM. Nós vamos deixar esses temas para os preletores de amanhã, tá bom? Eu queria, antes ainda de fazer uma oração final, nós temos um pedido especial aqui de oração, que o pastor Marcos, depois o pastor Valmir, o pastor Jefferson, em 30 segundos, uma saudação final. Também, antes, agradecer a irmã Marília, se ela quiser também dar uma saudação final para os surdos, todos que estão acompanhando também. Vamos começar com a Marília, então. Obrigado, Marília. Um abraço a todos os surdos que estão nos acompanhando aí, em todo lugar do Brasil. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar a Marília fazer uma saudação final aí, que ela já está fazendo, né? Em nome de Deus. Obrigado, irmã Marília. Depois nós vamos ter o Marcos, o Valmir e o Jefferson dando a palavra final, e nós vamos orar, encerrando esse primeiro dia do Multiplique Online. A Marília já está dando a palavra aí, né, Marília? Já está. Irmãos, que Deus continue abençoando a sua igreja, o seu trabalho, o seu ministério, que possa frutificar mais e mais nesse tempo que Deus nos deu. Deus abençoe vocês todos, intérpretes que estão participando. Amém. Amanhã estaremos juntos. Tchau. Amém. Pastor Marcos Petrucci, pastor Valmir, pastor Jefferson, depois nós vamos orar. A minha palavra é uma palavra de encorajamento a todos os líderes multiplicadores do Brasil, de sensibilidade ao mesmo tempo, porque tem gente sofrendo de verdade, tem gente morrendo mesmo, sabe? Nós não queremos também ser aqueles que aproveitamos do momento, mas nos sensibilizamos com aqueles que sofrem, né? Estamos atentos àqueles que são do grupo de risco, mas uma palavra que eu deixo para a Igreja Batista Brasileira, para todos os brasileiros da nossa pátria, é o seguinte: nós precisamos ouvir Deus, o que Ele está dizendo ao mundo neste momento. John Stott, ele disse: ouça o mundo, ouça o Espírito e ouça o mundo. O livro clássico de John Stott sobre os cristãos contemporâneos. Nós precisamos entender Deus, o que Ele está dizendo, para ouvir o mundo e entendermos que o som que Deus tem feito ecoar, ele voltou para dentro das nossas casas, e nós precisamos remir este tempo, porque os dias são maus, aproveitar este tempo e fazer com que o som que ecoa de dentro das casas, ele alcance o mundo. Essa é a minha palavra, que a gente esteja muito sensível ao que Deus está falando à sua igreja nesse momento, né? Que nós tomemos os devidos cuidados, porque agora o mundo vai nos ouvir, porque estamos online, então precisamos ser cuidadosos, mas eu creio que uma palavra bíblica, uma palavra de Deus, uma palavra de esperança,
uma palavra que seja assertiva, diretiva ao coração do nosso povo, vai suprir todas as carências que o nosso povo tem tido neste tempo. Amém. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Muito bem. Pastor Valmir. Queridos colegas, líderes do Brasil que estão conectados conosco, há uma frase de Bill Hybels que diz que a igreja local é a esperança do mundo. Não existe dentro desse contexto igreja grande e igreja pequena, existe a igreja de Jesus Cristo. E nesse conceito, nós precisamos dizer que uma única instituição que tem uma mensagem de esperança é a igreja de Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nesse momento, juntos, nós precisamos inspirar o povo, para que, inspirados, eles possam se colocar como respostas vivas da parte de Deus aos homens, porque é isso que nós somos, cartas vivas de Deus, não escritas com tinta, mas escritas com o sangue de Jesus. Amém? E Amém. nós podemos dizer um negócio, juntos somos melhores, juntos somos mais fortes e juntos podemos muito mais. Deus os abençoe. Amém. Para você que está com dificuldades para fazer as transmissões, Missões Nacionais preparou um guia para a transmissão do culto online, com várias ferramentas. Você pode encontrar também na descrição aí um link onde você pode baixar esse material. Nós preparamos um guia para o culto no lar. Você pode acessar essa ferramenta que vai estar disponível para você. Você baixa guia em PDF, um guia para a transmissão, um guia para fazer encontros online também pelas múltiplas ferramentas que estão disponíveis. Você pode acessar esse link e vai te dar acesso a esse PDF, a esses materiais que vão te ajudar bastante também. Pastor Jefferson, palavras finais e depois nós vamos orar encerrando. Meus irmãos, nós estamos num momento crucial, num momento que a igreja precisa assumir o papel dela, e nós não devemos ser coadjuvantes, nós devemos ser protagonistas deste tempo. Amém. Deus está nos dando ferramentas, essas ferramentas eletrônicas, para sermos luz, e a luz não pode ficar debaixo do alqueire, não pode ficar embaixo, tem que ficar em cima, tem que iluminar. Nós temos que ser sal para salgar esse mundo. Nós vamos usar nossos computadores, nossos tablets, nossos celulares para fazer isso. Nós temos que parar, tem que dar uma parada do evangelho da gente para a gente e prosseguir na nossa missão. A missão continua. É diferente agora, é com essa maneira que nós temos. Nós vamos aprimorando, vamos aprendendo juntos, crescemos juntos, vendo as ferramentas que temos, mas nós não podemos parar. Temos que continuar lutando pelo Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que é a verdade, como falou o pastor Marcos, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma e o Evangelho que acalenta o coração, que traz paz à alma, que traz vigor à alma. Meus irmãos, é um tempo de oportunidade, mas é um tempo também de sermos a igreja que cuida, a igreja amorosa, a igreja que afaga e a igreja que transmite a palavra de salvação. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,7, diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder para levar salvação às pessoas, amor para cuidar das pessoas e moderação para tentar trazer um equilíbrio nesse tempo de tantas questões que trazem verdades, meias-verdades e mentiras, para a gente ser um lugar de refúgio, de bênção, através dessas ferramentas eletrônicas que Deus nos deu, graças a Deus. Confio que nós vamos continuar avançando. Todos os nossos amigos, pastores, líderes de PGM, supervisores que estão nos assistindo agora, vamos continuar avançando para a glória de Deus. Amém. Amém. Pastor Valmir, o senhor vai nos liderar nessa oração final, e um motivo especial chegou do nosso querido pastor Eliabe, de Camutanga, um jovem da igreja dele, de uma família muito querida na igreja, sofreu um acidente terrível essa manhã e perdeu a vida. Então, a igreja está chocada, está muito triste. Aproveite também para orar por todos os enfermos, todos aqueles que estão acometidos dessa enfermidade, do Covid ou de outras enfermidades, que sejam sustentados, curados pelo Senhor. Então, faça essa oração final agradecendo esse nosso momento. Depois vou dar apenas umas instruções sobre amanhã e a gente encerra a nossa transmissão no primeiro. Amém. Eu quero, antes de orar, agradecer a Deus por esse tempo de excelência, pela sua vida, Diogo, que Deus continue te abençoando, aos meus queridos colegas Marcos e o Jefferson. Um abraço, queridos, e até o próximo. Deus abençoe também. Agradeço também.
Muito obrigado. Agradeço. Louvado seja Deus. Marília, Deus te abençoe, filha. Você foi uma benção, viu? Pai, nós queremos louvar e agradecer a Ti por esse tempo de excelência, onde pudemos interagir de uma forma tão edificante, ó Deus, sendo abençoados e abençoando também. Agora, de uma forma toda especial, nós queremos colocar o governo desta nação nas Tuas mãos, tanto o poder executivo, legislativo e judiciário, para que essa nação seja visitada pelo Senhor. E esse tempo, ó Deus, onde temos experimentado uma crise, não tenha desdobramento e consequências maior do que essa nação possa suportar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do pastor Eliabe, seu ministério, sua igreja diante do Senhor, a vida, Deus, da família lutada pela perca desse jovem, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, repouse, ó Deus, sobre a vida desta família, sobre a igreja nesse momento de luto, de dor. Pai, só o Espírito Santo de Deus que pode trazer consolação nesse momento. Verdade, Pai. Amém, Senhor. A família perde, ó Deus, um filho. Deus tenha misericórdia e que o Senhor visite os ministérios deste Brasil, cada igreja em cada canto, em cada região deste país, que a igreja do Senhor Jesus Cristo avance em meio à adversidade e que o poder e a graça do Senhor fortaleça as nossas mãos nesse tempo de crise para podermos com mãos santas clamarmos ao Senhor. A tua palavra diz: se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Cremos nesta palavra e com gratidão te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Valmir, pastor Jefferson, pastor Marcos, a irmã Marília, ao Luciano, que está nos ajudando também, aqui da nossa equipe de comunicação, toda a equipe de comunicação também que está acionada aí, pastor Fabrício, pastor William, o Ben Roldan, está todo mundo aí, tem uma engenharia, né? Para tudo isso. Muito obrigado a todos que participaram, você que comentou, você que compartilhou, se prepare, amanhã, às 10 horas, teremos mais uma equipe de preletores, feras como esses aqui de hoje, para compartilhar sobre o PGM, de forma mais específica. Amanhã, compartilhe, divulgue para seus contatos também, para que tenhamos uma audiência ainda mais expressiva. Hoje tivemos mais de 1.000 pessoas seguramente assistindo a essa live, amanhã teremos ainda mais. Deus abençoe todos vocês, um forte abraço, até amanhã. Deus seja louvado. Amém.